ao evento O Primeiro Passo. Hoje eu quero te mostrar o caminho para você se tornar um programador profissional. Tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você precisa estudar e, mais do que isso, quais são os motivos para você escolher esse caminho. Para a gente começar, dá uma olhadinha nesse depoimento do Jonathan. Eu concluí o meu primeiro sistema e eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque faz só aproximadamente 2 meses que eu entrei no curso Feras da Tecnologia e foi proposto um desafio para nós alunos de ajuntarmos tudo que a gente aprendeu nesses 2 meses e entregássemos, colocássemos tudo isso em um projeto. E esse projeto foi passado para nós há 1 semana atrás aproximadamente. Eu estou muito feliz e muito satisfeito que eu consegui concluir, consegui atingir o objetivo principal desse projeto, que é um sistema de cadastro, onde você cria um cliente, você vê esse cadastro, você consegue editar, você consegue apagar. Eu estou muito feliz, muito satisfeito mesmo. E eu consegui concluir. Com certeza dá para melhorar, sempre dá para melhorar, mas eu fico feliz que eu entrei no curso sem saber quase nada e hoje eu já posso me considerar um desenvolvedor full stack júnior. Legal essa história, né? Mas deixa eu te contar um pouquinho da minha história e do porquê eu me sinto confortável de te ajudar a entrar na área de programação. Bom, meu nome é Rafael Franco, tenho 39 anos, sou casado e sou pai de 2 meninas, a Bela e a Luna. Se você me acompanha nos stories, você já viu as 2 pecinhas lá me atormentando, os 2 amores da minha vida. Eu sou fundador da AlphaCode. A AlphaCode é uma empresa de tecnologia que desenvolve aplicativos. A gente já fez mais de 200, a gente atende clientes de grande porte no Brasil e eu tenho um time lá de mais de 50 desenvolvedores que trabalham junto comigo. O mais importante, eu vim de escola pública, eu fui um aluno comum, eu nunca fui aquele cara nota 10 em matemática, física, nada do gênero, eu era um aluno comum. Nunca fiz um curso de inglês antes da vida adulta. Fiz uma faculdade comum, aquela que passa na TV, sabe? Aquela que é 10. E melhor de tudo, eu fiz como bolsista, tá? Eu fiz como bolsista. E um ponto interessante é que eu comecei a minha carreira muito cedo. Eu comecei a minha carreira com 15 anos de idade. Com 15 anos eu entrei numa copiadora, talvez você nem saiba o que é uma copiadora, é uma empresa que trabalha com Xerox, e fui para o mercado gráfico. Eu aprendi a mexer no CorelDRAW e entrei no mercado gráfico. Fui avançando nessa área e com 22 anos eu já era um profissional com 7 anos de carreira. Eu já tinha 7 anos de experiência registrada, comprovada aos 22 anos. E aí eu descobri uma coisa muito triste, que é o teto salarial. Quando eu tinha 22 anos, 7 anos de carreira como designer, eu olhei para o lado e eu vi que um outro profissional amigo meu, que já tinha talvez o dobro do tempo de carreira que eu tinha, ganhava praticamente a mesma coisa do que eu. E isso me despertou um grande incômodo, porque eu já era casado, eu casei com 20 anos, e eu percebi que eu não tinha muito espaço para crescer. E isso para mim sempre foi a morte. Não poder crescer, para mim é a mesma coisa que morrer. E eu tive que encontrar uma solução. Qual foi a solução? Ir para a graduação. Eu tinha que ir me graduar, eu tinha que ir estudar e eu precisava mudar de área. Eu precisava ir para uma área que não tivesse um teto. E aí eu escolhi ciência da computação. Por que eu escolhi ciência da computação? É porque eu amava programação? Não, eu nem sabia que fazendo ciência da computação eu ia programar. Aliás, eu nem sabia muito bem o que era programação. Simplesmente eu escolhi porque desde a minha infância, 7, 8 anos de idade, eu tinha um tio que era o tio rico da família, aquele tio que tinha uma condição melhor do que todos os outros, e eu indo na casa dele com 7, 8 anos de idade, a única coisa que eu entendia é que o meu tio trabalhava com um computador. Só isso que eu entendia. E isso ficou no meu subconsciente, que quem trabalha com computador ganha dinheiro. Quando eu fui escolher o meu curso, eu peguei uma lista de cursos lá e eu vi que tinha um curso chamado Ciência da Computação. Falei, computação, computador, muito provavelmente aí eu vou ganhar dinheiro. Entrei no curso, comecei a estudar
E aí eu tive que fazer uma das coisas mais dolorosas que existem para um profissional, que é a transição de carreira. É você ficar entre a cruz e a espada. Você olha e fala, poxa, mas eu já tenho uma carreira consolidada, eu já estou ganhando X. Para eu mudar de área, eu vou ter que dar 2 passos para trás e às vezes ganhar 30% do que eu ganho hoje para poder mudar de área. E foi exatamente o que eu fiz. Eu larguei uma vaga de designer sênior para aceitar uma vaga de estágio em programação, para ganhar menos de 1/3 do que eu ganhava antes. E como eu consegui essa minha primeira vaga de programador, que talvez seja uma pergunta que você tem aí, como você vai conseguir essa sua primeira vaga de programador? Bom, eu utilizei um hobby que virou profissão. Isso foi a minha estratégia de entrada na área. Eu tenho um irmão, eu e o meu irmão na época a gente era muito fã de carnaval e a gente queria se envolver no carnaval de alguma maneira. A gente criou um site chamado carnavalpaulista.com, nem sei se existe ainda, acho que não existe mais, meu irmão que ficou tocando isso. E eu me prontifiquei na época a ser o programador desse site. Na época não se chamava nem programador, era web designer, webmaster. E eu falei, bom, pode deixar que eu vou tocar o site. Nessa de tocar o site, eu comecei a aprender a programar para a web. Pô, precisamos colocar um chat, vou lá e coloco um chat. Precisamos colocar um fórum, vou lá e coloco um fórum. Precisamos melhorar alguma coisa no site, eu ia lá e melhorava. E eu fui pegando este código, fui pegando esta habilidade e eu sempre estava arquivando esse código. Quando eu fui fazer a minha primeira entrevista, para falar a verdade, eu nem me lembro se eu levei um currículo, mas eu lembro que eu levei um pendrive. E nesse pendrive tinha todo o código do carnavalpaulista.com. E a minha apresentação para o entrevistador foi, olha, aqui nesse código, nesse pendrive, tem o que eu sei fazer de programação. Se você quiser dar uma olhada. E o Jonas, na época, quis olhar e me contratou. Foi assim que eu tive a minha primeira oportunidade. Quando você tem uma oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade, principalmente num processo de transição. Lembra que eu fui ganhar 1/3 do que eu já ganhava como designer. Então eu tinha que ter alto desempenho, porque alto desempenho vai acelerar o seu resultado. Dentro dessa empresa, na época, eu tive diversas oportunidades, eu tive a possibilidade de me destacar e uma das coisas que me marcou é que 6 meses depois que eu entrei nessa empresa, essa empresa me colocou num avião e me mandou apresentar um sistema para um cliente. E foi a primeira vez que eu entrei num avião. A primeira vez que eu entrei no avião eu tinha ali meus 22 para 23 anos e foi patrocinado pela empresa. Do estágio para júnior foi um pulo, foi muito rápido porque o meu foco total estava no desempenho. Eu não estava mais preocupado, não estou te dizendo que é o certo, estou te contando a minha história. Eu não estava mais preocupado se eu estava indo bem na faculdade, eu estava preocupado em ir bem no meu trabalho. Infelizmente, essa empresa, depois de um tempo, ela teve problemas financeiros e começou a ter dificuldade de pagar salários. Eu já era casado, apesar de muito jovem, tinha contas que eu precisava honrar e não tinha como ficar numa empresa que estava tendo dificuldade de pagar salário. Nessa época, eu me candidatei para algumas vagas e fui um belo dia em uma entrevista. Eu não consegui de forma alguma avisar a empresa e tive que ir numa entrevista. Fui nessa entrevista, voltei para o trabalho, cheguei no trabalho por volta do meio-dia e eu lembro até hoje que o gerente veio me perguntar: poxa, por que você atrasou? Falei, bom, eu estava numa entrevista. E daí vem a importância de você construir um bom nome. Porque eu poderia ter mentido, eu poderia ter falado que eu estava gripado, eu poderia ter falado que eu perdi a hora, eu poderia ter falado que o trem quebrou, eu poderia ter inventado qualquer desculpa, como um monte de gente faz. E eu fui super sincero e falei, olha, eu estava numa entrevista. Como assim estava numa entrevista? Bom, estava numa entrevista porque o meu salário está atrasado, eu não tenho nenhuma previsão de receber e eu tenho contas para pagar. Então, eu preciso arrumar uma solução
para a minha vida. A empresa ficou chateada e na sexta-feira da mesma semana eu fui desligado. Saí da empresa sem nenhum tipo de briga, sem de forma nenhuma criticar ou até falar para algum outro colega qual foi o motivo da minha saída. Eu simplesmente saí de forma respeitosa e agradecendo pela oportunidade que me deram, porque foi a minha primeira oportunidade. E essa forma que eu saí da empresa, ela me levou a acreditar que você liga os pontos na sua vida depois que ele acontece. Eu saí da empresa, a entrevista que eu fui não tinha dado certo, eu acabei indo trabalhar meio que de bico numa agência pequena, rodei um pouco ali para conseguir me colocar por uns 3 meses e tive uma oportunidade de uma entrevista numa empresa multinacional ali na Vila Olímpia. Essa empresa era uma empresa muito grande, uma empresa que estava presente em 13 países. E eu lembro até hoje, quando eu fui chamado para a entrevista, eu liguei para minha esposa e falei: amor, se eu entrar nessa empresa, eu arrumo a nossa vida. Nessa época eu pegava 3 ônibus para ir trabalhar. E eu fui para essa entrevista, fui entrevistado pelo gerente da área e quando ele terminou a entrevista, ele falou: olha, agora eu vou pedir para o diretor de operação vir aqui te entrevistar. Eu falei: tudo bem, pode pedir. Ele entrou na sala e fez 1 ou 2 perguntas, pegou o meu currículo, olhou e falou: ah, você trabalhava nessa empresa? Eu falei: trabalhava. Ah, tá, eu sou amigo do dono lá. E encerrou a entrevista. Naquele momento, eu saí da entrevista com a certeza que ele ia sair dali, o diretor, ia pegar o telefone e ia ligar para o dono da empresa que eu trabalhava. E ele fez isso. E eu trabalhei durante 10 anos nessa empresa multinacional, tive a oportunidade de conhecer o Panamá, os Estados Unidos, fazer projeto para a Alemanha, para o Japão, ter inglês pago pela empresa, a empresa me pagar pós-graduação. Bom, foi onde eu construí a minha carreira, construí aí a minha vida profissional. A estabilidade foi o que me ajudou a construir uma carreira sólida. Por quê? Eu entrei nessa multinacional, eu estava ali com 23 anos e eu vi vários pares meus que nessa época mudavam de emprego como quem muda de roupa. Nessa época era muito comum você, na área de tecnologia, ganhar por hora. Então era assim, você ganhava X por hora, a empresa do andar de cima te oferecia R$2 a mais, o pessoal pegava e ia embora. Aí a outra te oferecia R$2 a mais, o cara ia embora. E eu fui ficando, eu me mantive nessa empresa. Me mantendo na empresa, fazendo o meu trabalho corretamente, eu consegui entrar nessa empresa como júnior, passar a pleno, passar a sênior, coordenar, virar gerente e sair de lá como diretor. Simplesmente porque eu tive a paciência necessária e eu tive a estabilidade necessária. Então eu te contei um pouquinho da minha história, mas tecnologia não é só programação. Tecnologia não termina na carreira que você constrói, na carreira corporativa. Depois de 10 anos nessa empresa, eu fui abençoado com o nascimento da minha primeira filha. Eu sempre quis muito ser pai e a Isabela nasceu no dia 21 de dezembro de 2014, logo depois da Copa no Brasil. E eu lembro muito bem que eu peguei 10 dias de afastamento da empresa, fiquei com a minha filha ali nos primeiros dias dela em casa, voltei para o escritório em janeiro e eu trabalhava, essa empresa era na Vila Olímpia, eu moro em Alphaville, para quem conhece São Paulo, com o trânsito é uma distância de 1h30, às vezes 2 horas, e eu lembro como se fosse hoje que um belo dia eu levantei de manhã, minha filha estava no berço dormindo, eu fui para o escritório. Diretor em São Paulo não sai do escritório antes das 8 da noite, é muito difícil. Eu saía do escritório 8 horas da noite, ia chegar na minha casa 9, 9h30, a minha filha dormindo. Isso aconteceu 1 vez, 2 vezes, na terceira vez eu falei para minha esposa: amor, já deu,
eu não vou ver a minha filha só de final de semana. E daí eu resolvi fundar a AlphaCode. Essa foto aqui é do primeiro dia. 1º de abril de 2015 foi o dia que a AlphaCode começou. Essa mesa ficava no quarto de brincar da minha filha. Estava cheio de brinquedo em volta aqui. Era um iMac e um MacBook Air aí. Era o que era a AlphaCode no dia 1º de abril de 2015. 5 anos depois, era isso aqui, ó. 40 pessoas fazendo um evento de dia todo, com as mais diversas palestras, com troca de conhecimento, com centenas de clientes. Foram 5 anos para chegar nesse time. E nesse 5º ano, eu estou falando de 2019, eu tinha a sensação que zerei a vida, né? Zerei a vida. Pô, comecei lá, não tinha ninguém. 5 anos depois, tinha 40 pessoas na empresa. E em 2020 veio um negócio chamado pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive que simplesmente abaixar a cabeça e reinventar o negócio. Porque eu tinha todas essas pessoas a alguns metros de distância. Eu criei uma cultura muito forte, não existia home office na empresa, não existia remoto. Todo mundo trabalhava junto, o time trabalhava junto. E a gente precisou se espalhar. Hoje já fazem 2 anos de pandemia, a equipe está maior do que essa aí, e hoje a gente está em pelo menos 4 estados diferentes. Tem funcionários da AlphaCode que eu nem tive a oportunidade, não tive o prazer de conhecer pessoalmente. A empresa se reinventou e hoje a gente tem muito mais clientes do que tinha lá em 2019. Mas a pandemia, que eu em alguns momentos deitei no travesseiro e achei que ela podia acabar com o meu negócio, ela podia, sei lá, acabar com o mundo, talvez você tenha passado por isso também, ela trouxe um presente para a gente que é de tecnologia. Simplesmente, a pandemia ela fez a área de tecnologia explodir em relação à demanda. Aqui tem alguns exemplos de matéria. Apagão de profissionais digitais, é urgente reverter esse cenário. É de agosto de 2021. Apagão na área de TI. Sobram vagas, mas falta mão de obra. No apagão de mão de obra de TI, a disputa predatória por desenvolvedores. E hoje, eu estou do outro lado. Eu não sou o desenvolvedor que está ali aproveitando dessas oportunidades. Eu sou o empregador que está precisando desses programadores lá na minha equipe. Então eu estou vendo na pele o que aconteceu com o mercado de tecnologia. Tecnologia virou basicamente a base da sociedade moderna. Todas as empresas estão dependendo de tecnologia. E essa situação ela vai piorar, porque agora o mercado é global. A pandemia ela acabou com a necessidade do profissional ir para o escritório, né? Hoje, o profissional brasileiro qualificado, ele pode trabalhar para empresas do mundo todo. Dá uma olhadinha nessa matéria que passou na Band há pouco tempo. O trabalho remoto está gerando oportunidades de emprego para brasileiros no exterior. Veja na reportagem do Felipe Peixoto. Perrengue para conseguir visto, mudança, longas viagens de avião. Trabalhar no exterior não é fácil. Mas esse cenário está mudando. Madalena foi contratada há 1 mês para atuar no setor de tecnologia de uma empresa de Los Angeles. Mas ela segue morando em Barueri, na Grande São Paulo, com uma grande diferença. Agora ela recebe em dólar. Uma experiência nova, né, de interagir com um pessoal diferente do mundo inteiro e sem precisar sair do Brasil, né, que é a maior parte. Este é um espaço de trabalho e de reuniões em um prédio comercial de São Paulo que costumava estar sempre cheio. Agora, o cenário mudou. Isso ocorreu no mundo inteiro. Com a migração para o ambiente digital, o funcionário não precisa estar na mesma cidade da empresa. E quando o trabalho é 100% remoto, por que não estar em outro país? Calil é diretor de uma empresa de recrutamento e viu triplicar nos últimos 2 meses o número de brasileiros contratados por empresas dos Estados Unidos, Europa e América Latina.
A maioria das vagas é para profissionais de tecnologia e marketing digital. Para um trabalho que no Brasil renderia R$8 mil de salário, no exterior o profissional chega a ganhar 20 mil. As oportunidades surgem em sites especializados ou em recrutamentos feitos pelas próprias empresas. Além de falar inglês, o candidato normalmente precisa ter pelo menos 3 anos de experiência. Os profissionais brasileiros são sim qualificados, muitos têm um inglês suficiente para trabalhar e interagir naturalmente com essas empresas, e no ambiente remoto, claro que o câmbio... Legal, né? Hoje, nenhuma área tem mais oportunidades do que tecnologia. Presta atenção, nenhuma. Tecnologia hoje é o ar que as empresas respiram. Diversas empresas não existem sem tecnologia. E deixa eu te dar alguns exemplos. Na área de alimentação. Bom, na pandemia eu tenho certeza que você pediu delivery. Na pandemia, muitos restaurantes não deixaram de existir por causa do delivery. E quem não tinha delivery deixou de existir. A gente teve há pouco tempo o caso das lojas Renner, que tiveram um problema de segurança e o sistema deles ficou fora do ar. O sistema fora do ar foi responsável por a loja fechar as portas, ou seja, sem tecnologia não tem a empresa. Você tem o banco mais valioso da América Latina, que é 100% baseado em tecnologia. Ele é um aplicativo, não tem nenhuma agência e é o banco mais valioso da América Latina. Você tem os principais comércios do Brasil hoje, a Amazon, a B2W, que é Americanas, Americanas, Submarino e Shoptime, a Magazine Luiza, o Mercado Livre, que dominam o varejo brasileiro. Essas empresas não existem sem tecnologia. Saúde, na pandemia, o governo teve que mudar de opinião e abriu a telemedicina. Não volta mais atrás. Os convênios hoje fazem milhares, se não milhões de consultas via telemedicina. Educação. Bom, provavelmente você que está aí do outro lado, no ano passado, ou fez o ensino médio remoto, ou fez a sua graduação de maneira remota. Então o EAD foi o responsável por permitir que a educação continuasse existindo no Brasil. E quem cuida do EAD? É a gente. Tecnologia. É a área de tecnologia que fez o Brasil continuar rodando, o Brasil continuar existindo. E sabe o que acontece? Quando a demanda é muito maior do que a oferta, isso é uma regra de mercado. Os salários explodem. Salários de TI sobem 55% nas capitais brasileiras. Esse gráfico eu recebi hoje. No ano passado, um programador front-end, o front-end é aquele cara que monta a parte visual de um sistema, de um aplicativo, de um site, basicamente a primeira área de programação, ela teve um aumento de 24% no ano de 2021, maior do que a inflação, que já foi alta, e mesmo assim é uma das únicas áreas que conseguiu ter aumento acima da inflação. Bom, eu acho que você já percebeu o tamanho da oportunidade, você já percebeu que esse mercado é o melhor mercado para você entrar. Se você não soubesse disso, você nem estaria nesse evento. Existem, na minha visão, 4 tipos de empresa que você pode escolher para entrar na área de tecnologia. Deixa eu te explicar rapidinho quais são as diferenças entre elas e o que você tem que ficar de olho. O primeiro tipo são as empresas puramente de tecnologia. Aí eu vou dar um exemplo, o próprio Nubank, a Uber, o iFood, são empresas que sem a tecnologia elas não existem e elas são o melhor lugar para você construir a sua carreira. Por quê? Lembra lá do início da minha história? O teto? Numa empresa dessa você não tem teto, porque tecnologia manda no negócio. Existem as empresas tradicionais. Empresas tradicionais, por exemplo, uma rede de supermercado, ou uma loja de carros, uma academia de ginástica. Essas empresas, elas têm uma área de TI, mas essa área de TI, ela tem uma relevância limitada dentro do negócio. São empresas que você tem que tomar cuidado, porque a sua carreira vai bater no teto em algum momento. Você tem empresas que são as consultorias ou body shops.
são empresas que alugam, vendem profissionais para outras empresas. Então, por exemplo, uma consultora precisa de um programador Java. Ela não sabe selecionar, ela não sabe contratar, ela não sabe nem avaliar se aquele profissional está indo bem ou não. O que ela faz? Contrata uma consultoria para trazer esse profissional por um período para dentro do negócio. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Essa é uma área muito boa para ganhar dinheiro, mas que você tem que ficar muito atento em relação à construção de carreira, porque você vai pingar de cliente em cliente durante a sua carreira. Então, ponto de atenção. E o último tipo é aquele tipo que você, iniciante, tem que ficar de olho, que são as agências e produtoras. O que são agências? São pequenas empresas, pequenos negócios que atendem a tecnologia para outros pequenos negócios. No Brasil, mais de 80% das empresas são pequenas. Mais de 80% das empresas não têm internamente um profissional de tecnologia. Eu estou falando de um restaurante, de uma pizzaria, de uma padaria, mas todas essas empresas precisam de tecnologia. Elas precisam de um site, elas precisam de um aplicativo. E quem que elas vão contratar? Agências ou produtoras. Então, o melhor lugar, o melhor caminho para um iniciante entrar no mercado é aqui, através de agências e produtoras. Tá vendo essa foto? Eu coloquei essa foto aqui para te lembrar um negócio que você não pode esquecer nesse momento que você está entrando no mercado. Você ainda é um faixa branca. Então, lute na sua categoria. Deixa eu explicar. Você acabou de começar. Não adianta você querer aprender padrões avançados de projeto. Não adianta você investir tempo em frameworks de alto nível, de alto padrão. Você precisa seguir a escada, seguir o caminho a partir do primeiro degrau, a partir do primeiro passo. Então foca naquilo que é conteúdo de iniciante. Foca no caminho para iniciantes. Para você saber por onde começar, eu separei 4 carreiras. Tem 4 carreiras que eu acho que são as ideais para quem quer iniciar na área de TI. A primeira é suporte técnico, atendimento. Pô, todo usuário precisa de ajuda, né? Você deve passar por alguma situação que talvez o seu pai, um tio mais velho, um avô precise de ajuda com tecnologia. Suporte técnico é uma área de entrada, é uma área que tem muita vaga disponível. Aqui eu separei alguns exemplos. Stefanini é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Você for abençoado de trabalhar lá, cria sua carreira. Está aqui, estágio em atendimento. Você fala, poxa, mas isso não é uma carreira de TI. Você está dentro de uma das maiores empresas de TI. Ali dentro, você vai fazer o necessário para fazer a sua troca de posição. Mas você já está numa empresa de tecnologia. Tem aqui SA365, estágio em atendimento, estágio de relacionamento com o cliente, Cultivatec. Então esses são alguns exemplos de vagas de atendimento ao cliente. Um detalhe, tenha uma estratégia. Se você arrumar uma vaga de atendimento ao cliente numa empresa de tecnologia, você está a um passo de entrar na área que você quer. Se você arrumar atendimento ao cliente em uma empresa que nada tem a ver com tecnologia, por exemplo, um consultório dentário, bom, provavelmente você vai estar perdendo tempo olhando pelo ponto de vista do plano de carreira em tecnologia. Outra possibilidade, analista de testes, que em tecnologia é chamado de QA, tá? É Quality Assurance. A área de QA é uma área interessante porque ela não precisa de conhecimento técnico inicialmente. Você vai basicamente testar software e toda empresa ela começa com testes utilizando testes manuais, depois ela passa para testes automatizados. Então quem faz teste manual não precisa de conhecimento técnico, mas o grande pulo do gato é que você consegue estar do lado do time de desenvolvimento, porque você vai reportar os problemas para o time de desenvolvimento. Dá uma olhada aqui em alguns exemplos. Analista de qualidade de testes, QA Júnior, analista de testes de QA Júnior,
tester. Então é uma área que tem muita oportunidade e que pode te colocar sentado do lado do time de desenvolvimento. É muito mais fácil você entrar numa área quando você está próximo dela. Outra opção, para quem tem aí essa característica, né? Essa característica de ir bem com design, é a área de UX e UI. UX e UI é uma área que hoje ela é extremamente técnica. UX hoje é uma área técnica. Então, assim, não tem nada a ver com você saber desenhar. Não tem nada a ver, porque UX e UI tem uma série de processos, uma série de técnicas para você conseguir desenvolver o que é o design ideal para um sistema, o que é o design ideal para um aplicativo. Existem uma série de ferramentas que, inclusive, você pode utilizar gratuitamente. Você tem o Adobe XD, você tem o Ashuri, você tem o Figma e você já consegue começar a testar em casa, desenvolver em casa. Se você tem aptidão para design, você pode virar UX e UI e depois migrar para alguma daquelas áreas, como desenvolvimento, gestão de projetos, Scrum, PO, entre outras. E agora, chegou a hora de eu falar para vocês da melhor área. É a melhor área, não tenho o que dizer. Desenvolvimento. É a minha área, a área que eu amo, a melhor área de todas. E por que ela é melhor? Simplesmente, melhores salários, disparado. De todas que eu falei aqui, melhores salários estão na área de desenvolvimento. Mais vagas, chove vaga. Mais flexível, home office, que é a paixão da meninada, home office. E outra, o mundo é o seu mercado. Hoje não existe barreira. Hoje você tem empresa da Estônia contratando brasileiro, empresa do Canadá contratando brasileiro, empresa dos Estados Unidos contratando brasileiro. Então não existe limite. Eu tenho diversos amigos meus lá do início da carreira que não estão mais no Brasil, não moram mais no Brasil. Moram no Canadá, moram na Irlanda, moram nos Estados Unidos. Por quê? Porque escolheram a área que mais tem demanda no mundo. E outra, tecnologia hoje, desenvolvimento, né, programação, é uma área de fera. Quem era programador? Mark Zuckerberg, Steve Wozniak. Se você não sabe quem é o Steve Wozniak, ele era o parceiro do Steve Jobs na fundação da Apple. O Jobs vendia, mas quem programava era o Wozniak. Bill Gates, programador. Linus Torvalds é simplesmente o cara que inventou o Linux, que é a base da computação moderna. Então todos esses caras aqui eram programadores. Dentro de programação, existem muitas áreas mesmo. Vou dar alguns exemplos para você. Programação web é uma área. Programação mobile, fazer aplicativos aí para Android, para iPhone. Programação desktop, programas para Windows. Programação de IoT, que é você fazer dispositivos conversarem entre si. Desenvolvimento de games é uma outra área extremamente relevante. Software proprietário. O que é software proprietário? Um SAP são softwares que empresas licenciam e depois abrem para programadores poderem desenvolver, poderem mexer. Baixa plataforma, que é aquele software que roda talvez ali no seu micro-ondas. Sabe quando você aperta ali o pipoca? 30 segundos? Então, isso é software, isso é programação. Só que o web, que é a minha área, a área que é a minha paixão, é a porta de entrada para várias outras. Eu hoje sou um desenvolvedor, tenho uma empresa, né, de mobile, mas eu comecei por onde? Por web. Desktop, você pode desenvolver a partir de web. Hoje você tem soluções para desenvolver desktop, começando com web. IoT, a gente já fez aplicativos que controlam a IoT e foi utilizando tecnologias web, além de games. Bom, o meu conselho para você, vem para a área de desenvolvimento. Mas para vir para a área de desenvolvimento, para vir para a área de programação, você precisa ser estratégico. Você tem que ter uma estratégia, você tem que saber por onde você entra, quais passos você vai dar para chegar no seu objetivo. Mas isso é assunto da próxima aula, a aula de quarta-feira. Mas agora eu quero fazer um desafio com você. Eu vou tirar uma foto aqui, ó, para você que ficou até o final, e eu vou colocar lá no meu feed do Instagram. E eu quero que você entre lá e coloque no comentário
qual foi o seu maior aprendizado nessa aula aqui? O que você tirou de insight? E eu te espero na quarta-feira, às 19 horas, não vai perder, porque eu vou te dar qual é a estratégia para entrar na área de programação. Até lá!